Gente, começando aqui mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo. O episódio de hoje recebe nada mais, nada menos do que a doutora Márcia Jardim, que é médica e muito nos honra com a sua presença para que possamos compartilhar um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional. Doutora Márcia, que atua em Nova Serrana há mais de 30 anos. Minha amiga, seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui para a gente falar um pouquinho sobre a sua trajetória, que é um sucesso. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Ângela, eu fiquei muito feliz, né? E boa noite, ouvintes, boa noite, telespectadores, né? E vamos bater um papinho. Tínhamos essa ideia, né, de você participar, já havia te convidado por algumas vezes, estive em sua casa para gravarmos a chamada e o papo rendeu e gravamos um pouquinho da sua trajetória. Então, vai ficar meio que repetitivo, mas vamos além, né? Bom, tudo bem? Tudo tranquilo. Muito trabalho. Como é que está a nossa saúde nos dias atuais? A senhora atua no privado e na saúde pública, não é isso? Isso. Eu, há 35 anos, cheguei a Nova Serrana, né? Dia 1º de maio de 1990, dia do trabalhador, né? Dia do trabalho. E foi meu primeiro plantão no Hospital São José. Então, desde lá eu venho atuando na saúde pública e na saúde privada também de Nova Serrana. Com muito amor, é apaixonada muito pelo amor. que faz. Eu sou apaixonada. É até redundância, mas só sempre prega isso, né? Sempre. Gosto sempre. do que faço. Se eu tivesse que fazer faculdade de novo, eu faria de novo a medicina, que eu realmente gosto muito. Doutora, antes de entrarmos no tema, né, falar um pouquinho da sua trajetória, fala um pouquinho da sua vida pessoal. A senhora veio de onde? É natural de que cidade? Bom, eu sou natural de Brumadinho, né, uma cidade próxima de Belo Horizonte. Brumadinho ficou famosa por duas coisas. Uma é o Instituto Inhotim, né, que é um parque maravilhoso, e a outra por causa de uma tragédia, que a cidade, né, todo mundo de lá, o mundo inteiro ficou muito triste, que foi a ruptura da barragem lá do Córrego do Feijão. Tiveram muitos mortos, então, assim, Brumadinho é lembrado nos dois extremos, né? Uma coisa muito legal, que é o parque, e, ao mesmo tempo, uma tragédia. Mas é a minha cidade, eu nasci lá. A senhora há 64 residiu anos. até que idade na referida cidade? Bom, nós somos uma família de 8 filhos, pai e mãe, e fomos embora para Belo Horizonte com 5 anos. Porque a minha família toda, assim, meu pai e minha mãe, apesar de terem tido, né, pouco estudo, eles sempre quiseram que os filhos estudassem. Então, a gente acabou indo para Belo Horizonte, e uma família muito simples, os irmãos mais velhos foram ajudando os mais novos, e aí acabou todo mundo formando, né? Então, eu tenho irmãos engenheiros, advogado, tenho irmã psicóloga, tenho irmã professora e eu médica. A família tímida também no quesito financeiro? Não, na época? Muito simples, uma família muito, muito, muito simples. Nós fomos para Belo Horizonte, assim, foi uma família que teve muita dificuldade e todo mundo foi estudando e as coisas foram melhorando. Os pais queriam que vocês estudassem? Queriam. Meu pai sempre, assim, o livro de cabeceira do meu pai era a Barça. Eu não sei se você conhece, né? Se vocês conhecem a Enciclopédia Barça, esse era o livro de cabeceira do meu pai. Então, assim, ele sempre foi muito estudioso, né? Apesar, igual eu falei, de não ter tido um estudo formal, né? O informal dele era muito bom. Isso foi incentivando os filhos ao conhecimento, né? A buscar conhecimento. E os irmãos mais velhos foram formando, e aí ajudando os mais novos, e aí todo mundo... da família, os 8 filhos, nós fizemos faculdade. E a infância, apesar das dificuldades, quais são as boas lembranças da infância que a senhora guarda? São boas demais. Mesmo a vida, né, da família sendo muito simples. Vamos falar no linguajar popular? Pobreza, né? Na fase da pobreza. Foi uma fase de pobreza. Né? Mas, assim, era muito tranquila. A gente morava numa rua de um quarteirão só, então todo mundo conhecia todo mundo, a meninada brincava pela rua, né? E, assim, foi muito legal. Quando a gente saiu de Brumadinho, nós moramos em outros endereços, depois a família ficou mais tempo no Carlos Prates. E
foi lá que eu passei a minha adolescência e foi lá que eu comecei a fazer minha faculdade, conheci o Gladstone, né? Casamos e de lá eu vim para Nova Serrana. Fui para BH, eu tinha 5 anos e rodamos em alguns bairros por BH. Depois nós fomos para o bairro Carlos Prates e de lá eu casei, né? E depois vim para Nova Serrana. Qual era a profissão do seu pai? Meu pai era minerador e a minha mãe costureira. É o que tinha na época, o que estava em alta na época, né? No caso, isso. Em Brumadinho. Meu pai sempre gostou muito de viajar, de conhecer, e ele era assim, ele era uma sumidade na questão da mineração. Então ele saía pelo interior afora, levava alguns empresários para poder conhecer as minas, né, de pedras preciosas. Então, assim, ele rodava com o pessoal. E eram pais carinhosos, atenciosos para com os filhos? Minha mãe era bem brava. Ah, é? Minha mãe era brava. Nos conte. Mas o meu pai era, assim, uma delícia, sabe? Ele era a parte tranquila, né? E a minha mãe era mais exigente. Souberam educar os filhos, né? Acredito que sim, porque todo mundo virou gente. Né? Mas assim, o meu pai, eu não sei, teve uma novela, tem um livro, né, que chama O Feijão e o Sonho. Meu pai sempre foi muito sonhador, foi muito tranquilo, né? E a minha mãe realmente era o feijão. Ela era a pessoa que assim, tinha uma exigência maior com relação aos filhos, né? E trabalhava, batia pé de máquina. Eram mais durões com os filhos? Tempo. Era mais rigorosa. Rigorosos. Tá. Aí foram para BH e seu pai continuou, seus pais continuaram atenciosos e estimulando os filhos a estudarem. Isso, sempre estimulando o estudo. Qual foi o seu primeiro emprego? Ixi, eu comecei a trabalhar muito novinha, com 14 anos mais ou menos. Eu sempre fui meio assim, hippie, meio, sabe? Então eu gostava de ter o meu dinheirinho, e a família muito simples, a gente não tinha tanta condição. Então com 14 anos eu tive uma barraca naquela feira hippie, né, que hoje existe, que agora é um ponto de encontro de todo mundo que vai visitar BH. E eu tive uma barraca na feira hippie. Então eu fazia sapatinhos de crochê, eu fazia blusas bordadinhas. Você produzia os produtos para serem comercializados na feira? Eu sempre gostei de artesanato. Então eu fazia as minhas coisinhas para poder vender na feira hippie. E aí eu tinha o meu dinheirinho para poder passear, para fazer as coisas que eu gostava. Eu gosto, né, até hoje. Foi uma experiência positiva, né? Foi uma delícia. Assim, foi um aprendizado. Aquele cabelo sem pentear e todo anelado, e aquela saia grandona, estampada, sabe? Um chapéu, né? Porque eu nunca gostei de tomar muito sol, então a vida inteira eu gostei de um chapéuzinho, né? Mas foi uma delícia. Tive a barraca na feira uns 2 anos, 3 anos, depois eu comecei a trabalhar. Aí arranjei um trabalho com um engenheiro em Belo Horizonte e fiquei com ele alguns meses. Depois eu fui trabalhar com um médico, um oftalmologista. Que aí eu fiquei mais tempo até passar no vestibular para poder fazer minha faculdade de medicina. Você sempre quis atuar na área da medicina, né? Sempre. Desde menina. Eu falava que eu ia ser médica e ajudava a cuidar dos bichinhos. Na outra conversa que a gente teve, eu até comentei, né, de um veterinário que tinha vizinho meu, e eu sempre gostei. Então, assim, desde criança eu falava, vou ser médica, e acabei conseguindo realizar o meu sonho, que foi o maior sonho da minha vida. E a sua vinda para Nova Serrana, como ocorreu? Bom, eu fazia residência de cirurgia geral no Hospital Santa Helena, em Contagem, e o Gladstone, a gente já era casado, ele me ligou e falou assim, Márcia, nós tivemos uma proposta para conhecer uma cidade do interior, Nova Serrana, e uma amiga falou que eles estão precisando de cirurgião e de anestesista, vamos lá conhecer? E, assim, eu tinha acabado de conversar com o meu chefe, né, o Quintino,
E ele tinha falado de repente eu continuar, terminar minha residência, que demoraria mais uns meses, né? E continuar com eles no Santa Helena. Quando o Gladstone ligou, eu falei, vamos lá conhecer. E aí eu não tinha ouvido falar ainda de Nova Serrana. Nós entramos no carro no dia seguinte e viemos para cá. E foi, assim, uma surpresa muito boa. Essa terra de oportunidades, essa terra de trabalho, né? E acabou que eu saí da minha residência uns 2 meses antes, porque estava precisando com mais urgência, né? O hospital estava sendo criado, a equipe do hospital estava sendo montada, do Hospital São José, e eu voltei para Belo Horizonte, conversei com o meu chefe, perguntei se ele achava que eu tinha condição de vir para Nova Serrana para poder atender, porque era só eu de cirurgião. Ele falou, não, tranquilo, te libero, me deu o certificado, fizemos as malas, juntamos 2 filhos mais velhos e viemos para Nova Serrana. Deu muito certo. Deu. A vida inteira amamos essa cidade. Né? Aqui em Nova Serrana, depois eu tive mais 2 filhas, né? Uma do coração, que é da idade dos meninos, então eu quase tenho trigêmeos, que foi o presente da nossa vida, né? A Cíntia, e depois de 10 anos, os meninos, com 10 anos, nós resolvemos ter a Fernanda, que hoje é uma colega minha de cirurgia, ela está fazendo residência de cirurgia, em Ubá, para poder voltar para Nova Serrana, se Deus quiser. A senhora falou que morava em BH e não tinha ouvido falar em Nova Serrana? Não era tão famoso assim, como hoje? Há 35 anos atrás, Nova Serrana era uma cidade pequena. Pacata. E aí veio o prefeito Paulo César, né? Que, assim, fez um boom na cidade, a gente sempre fala. Que ele foi para a televisão, né, em rede nacional, e pediu para o pessoal vir para Nova Serrana. E na parte também da saúde, ele precisava formar a equipe do Hospital São José, porque na época era um hospital muito pequenininho e tinha o Dr. Carlos, o Dr. Zé Eustáquio, né? E tinham mais 2 médicos de Divinópolis que atendiam aqui. Mas assim, precisava formar a equipe, precisava de cirurgião, de anestesista, de pediatra, né, de ginecologia, ortopedista. E aí nós formamos depois a equipe. Continuamos trabalhando aqui um tempo juntos. Aí depois veio mais um cirurgião, né, que foi o Dr. Caio. E graças a Deus, assim, eu fiquei feliz demais, porque antes era só eu de cirurgiã. E até para a gente conversar, para a gente discutir, meus chefes em Belo Horizonte, eu vivia conversando com eles. Chegou o Caio, a vida da cirurgia ficou melhor, né? O Caio é um ótimo profissional e a gente é muito amigo, né? E fomos ajudando o outro, até que depois de alguns anos chegaram outros médicos da cidade. Eram poucos médicos. Eram poucos médicos. E a estrutura do hospital na época, como que era? Assim, era tímida? Bom, nós chegamos aqui em Nova Serrana, só tinha aquele primeiro bloco do hospital. Então, ali tinha um bloco cirúrgico, tinha internação, tinha cozinha, tinha a parte de administração, então era muito pequenininho. Depois de algum tempo, aí o hospital passou a ter 48 leitos. Para nós, foi fantástico. Nova Serrana era 15 mil habitantes, né? E esses 48 leitos, eles seguraram até um determinado tempo. Há 2 anos atrás, o hospital aumentou o número de vagas, foram para 79. E a estrutura do hospital melhorou. A gente, hoje nós temos muitos médicos que atendem, né? A turma foi chegando, a equipe do Hospital São José hoje é uma equipe muito boa, em todas as áreas que atendem lá. A gente precisa de uma estrutura maior, né? Inclusive, esses últimos meses a minha vida ficou uma confusão, porque eu tive uma proposta do candidato, né, a prefeito de Nova Serrana, Fábio Avelar, e do vice Quito, para ajudá-los na saúde. E a proposta é mudar a saúde, assim, acompanhar a saúde, acompanhar o crescimento.
Porque em 90 nós éramos 15 mil habitantes. Hoje nós somos mais de 120 mil, quase 130. A estrutura da época era para atender tal Era população, pra né? atender isso. E assim, algumas coisas foram O melhorando. número de habitantes eram 15 mil, a senhora citou? Quando eu cheguei aqui eram Pouca 15 gente, mil. né? Poucos populares. Muito pouco. E aí, de lá para cá, E aí, não houve avanços, né, na estrutura? Muita. A gente tem que agradecer todos os prefeitos Houve que avanço. passaram, tiveram. Sabe, eu acho assim, hora nenhuma a gente pode falar de ninguém que passou pela prefeitura, porque todos tiveram a sua contribuição. Só que Nova Serrana é uma cidade diferente de todas. Nova Serrana, o crescimento é muito grande, né? E algumas áreas não conseguiram acompanhar esse crescimento. Então, e a saúde é uma delas. Então, a proposta do Fábio, quando ele me passou, eu fiquei muito feliz, porque com certeza vai dar certo, né? E nós vamos ter um hospital de 200 leitos, o Hospital São José vai virar maternidade. Então, isso para mim foi um agradecimento, né, por ter sido chamada para poder ajudar nessa empreitada. Doutora, a senhora foi muito amiga, acompanhou então o progresso de Nova Serrana, não é isso? Quando eu cheguei aqui, a E gente reconhece a participação do Paulo César na transformação. Do Paulo César, do Joel, do próprio Eusébio, que hoje está, né, terminando o mandato dele. A gente tem que agradecer muito esse pessoal, porque realmente Nova Serrana é uma cidade diferente de todas, né, e é difícil acompanhar. Doutora, então a senhora chegou àquela cidade pequenininha, 15 mil habitantes, aí veio o Paulo César, parece que ele tinha uma parceria com o governador da época, Nilton Cardoso. Nilton Cardoso. Aí foi só progresso. Foi só progresso. Ele pediu em rede nacional que viessem os imigrantes para Nova Serrana, né? E a já cidade... Já faltava mão de obra na época? A cidade estava começando, assim, tinham as indústrias de calçado, né? Mas o crescimento maior mesmo foi quando começou a chegar ônibus e ônibus. Eu morava numa casa que eu via o trevo de Nova Serrana, né? Então a gente via ônibus chegar e carregado de gente do norte de Minas, Capelinha, Malacaxeta, Poté, né? E esse povo veio fazer o crescimento da nossa cidade. E com eles vim eu, Gladstone, né? E os outros médicos também, para poder montar a equipe do Hospital São José. Só citou alguns companheiros, doutor Caio, quais eram os outros? Doutor Caio, doutor Edson na ortopedia, doutora Cida na ginecologia e obstetrícia, a doutora Terezinha na pediatria, pessoas assim, muito queridas. Esse segmento, os profissionais desse segmento são bem unidos, né? Pelo que parece. A gente, antes, quando eram menos, nós éramos mais unidas. Agora, Nova Serrana exigiu que viessem mais pessoas para cá. E isso foi bom demais. Então, hoje nós temos muitas clínicas, né? Muitos profissionais de saúde e todos muito bons. Nova Serrana tem que bater palma e tem que agradecer, porque a equipe médica da nossa terra é muito boa. Falta um pouco de estrutura, né? Para cirurgias maiores, para os atendimentos maiores, né? Nós não temos CTI, então a gente não pode atender pessoas na cirurgia mesmo, cirurgias de grande porte, né? Mas a turma é muito boa. Doutora, o Hospital São José é querido, o pessoal apoia, o pessoal depende, usufrui muito da estrutura. Por que ainda recebe algumas críticas? Bom, igual eu falei, né? A cidade cresceu, a população cresceu, e a questão da saúde não teve esse aumento que a gente precisava que tivesse, né? Então, quando eu vim para cá, dali um tempo, foi criado um convênio com as fábricas, né? Que os empresários ajudavam o hospital, e depois esse convênio morreu. E aí apareceu a Unimed, os outros planos de saúde que começaram a crescer aqui na região. Então, o hospital, ele fez esses convênios para poder sanar, mas ele não conseguiu crescer o número de vagas. Então, assim, a gente é limitado. Nós tivemos muitos administradores lá, alguns tentaram fazer um trabalho, né, bom,
mas a estrutura realmente não permitia, não permite. Hoje nós temos uma estrutura boa, apesar das poucas vagas, nós temos exames lá dentro, né? Então, assim, o hospital teve uma melhora quando passou dessas 48 vagas para 79, mas ainda é muito limitado. Vamos falar agora do saudoso, né? Teve participação importante na saúde, né? Liderou a saúde aqui por muitos anos. Inclusive foi secretário de saúde, né, do município. Fala um pouquinho do saudoso Gladstone, que foi o homem da sua vida. Foi o amor da minha vida, foi o homem da minha vida. A gente se conheceu em Belo Horizonte, fazendo o cursinho para o vestibular de medicina, tanto eu como ele. E foi aquela coisa assim, bateu o olho é aquele. Né? E ele também falava que bateu o olho era aquela. Quem olhou para quem primeiro? Olha, eu acho que os olhares se cruzaram, né, nos corredores lá do cursinho e conversamos um pouquinho. No outro dia eu cheguei, ele chegava bem cedo no cursinho e aí ele levantou a mãozinha e apontou o lugar do lado dele, como assim, guardei lugar para você. E eu subi com o coração palpitando. E aí sentamos juntos, né, um do lado do outro, e daí para frente foi desse jeito. Mas aconteceu um fato, né, muito engraçado, que eu falava e ele o aceitava, mas assim, a gente, no dia que nós nos conhecemos, eu fiquei vigiando e saímos junto da aula, né, e ele foi caminhando e eu fui caminhando atrás e sempre de olho, e a gente morava no mesmo bairro. E ele pegava um ônibus, eu pegava outro, mas assim, no mesmo bairro. Mas vocês sabiam disso? Você sabia? Não, nós não sabíamos. Não se conheciam? Não, nós nos conhecemos no cursinho, né? E aí eu falava com ele, falava, Gladstone, eu te segui sem você saber. E ele falava, que é isso, eu te via, não via nada. Então, assim, não, ficou ruim demais. Não, ficou bom, pode continuar, tá ótimo. E aí a gente acabou indo juntos até ir embora. Nós pegávamos o mesmo ônibus, tinha que atravessar a cidade quase toda, e eu descia um pouco antes dele, e aí foi por aí, né? Conversa vai, conversa vem, estudo vai, estudo vem. Vamos ao cinema? E aí nós fomos assistir o pior filme da minha vida. Sério? Eu que nunca vi um foi filme esse? tão ruim. Foi apertem os cintos, o piloto sumiu. Gente, mas isso foi uma tragédia de filme. Não tinha nada a ver com romantismo? Eu estava com o Gladstone do meu lado. Né? E aí, de repente, no meio daquele filme ruim, ele pegou na minha mão e falei, agora sim. Aí chegou junto. Isso. Nem tão junto no cinema, porque tanto eu como ele, a gente ia ao cinema, era para assistir o filme. Não tinha namoro, não tinha gruda, não tinha nada disso, mesmo não. Filme ruim? Mesmo filme ruim. Mas a gente não saiu antes, não. Porque estava bom demais de mão dada. Naquela época era assim que funcionava, né? E o Gladstone sempre parecia uma pessoa muito educada. Ele era um cara educado. O Gladstone era um gentleman. O Gladstone era um cavalheiro. O Gladstone nunca saía andando na minha frente. Sabe, assim, abria a porta de carro, deixava florzinha para mim no consultório, deixava um bombonzinho, um recadinho, que eu ainda tenho um recadinho último que ele deixou lá na minha mesa junto com um bombom. E aí tá lá até hoje, tem 4 anos que tem um bilhetinho. O povo chega lá e acha esquisito, né? O bilhetinho tá escrito assim, te amo, Mor. Né? Mor mesmo? Mor? Mor. Ele me chamava de Mor. E aí tá lá o bilhetinho. Tá certo. Doutora, a grande saudade de quando vocês moravam juntos, um passeio, uma boa lembrança, qual seria? Olha... A melhor lembrança. A melhor lembrança? De vocês dois. Pode ser Nossa, momento. São tantas, né? Mas assim, o Gladstone sempre tentava fazer minhas vontades.
E eu era doida para fazer uma viagem para o Egito. E um dia, a gente voltando de Belo Horizonte, eu vi uma propaganda, uma viagem para o Egito e tal. Nós ligamos para 2 casais de amigos, um podia ir. E ele virou para mim na hora que eu falei: tá vendo, Gladstone? Olha só que passeio legal. Ele falou: tá bom, Márcia, tá bom, amor, vamos embora então nesse negócio. Mas você sabe que eu morro de medo de lá. Mas ele foi, e muito assim, tenso, porque realmente uma viagem, né, na época, estava acontecendo muitos atentados e tal. Mas assim, ele foi para poder fazer minha vontade. E foi muito gostoso isso. Essa viagem ficou na memória. Ficou na memória. Marcou muito nós a vida de passeamos vocês. muito. Graças a Deus, nós viajamos muito. Mas isso dele ficar assim, tenso, mas querer ir para poder fazer a minha vontade, eu falei: esse homem gosta de mim mesmo. E o carinho era recíproco, né? Era recíproco. E quando nós voltamos, uma semana depois, teve um atentado numa mesquita. E assim, foi uma loucura. E a gente, dentro de casa, vendo o jornal, ele começou: viu onde você me enfiou? Olha lá. Eu falei: nós já estamos em Nova Serrana. Você caiu a ficha que nós estamos na nossa casa? Nossa, mas aquilo ali foi perigoso demais. Mas ele fez isso para poder me agradar. Ele foi secretário de saúde, não é isso? Foi. Ele foi secretário do de saúde Paulo do César Paulo de Freitas. César por 2 vezes. Depois ele foi secretário regional de saúde, onde trabalhava em Divinópolis, né? E assim, o Gladstone, a vida inteira, ele foi uma pessoa humana demais. E ele fazia isso com muito prazer. Então, assim, uma vida meio complicada, porque a cobrança é muito, né? Mas assim, ele fazia isso com muito prazer. Doutora, o que ceifou a vida do Gladstone? Foi a Covid? Foi o Covid. O Gladstone, ele participava da linha de frente de atendimento do Covid, com o Yamada, né, e com os outros médicos do hospital. E ele contraiu o Covid. Ele teve Covid 2 vezes. Da primeira vez, ele nem descobriu. Ele estava andando de bicicleta com meus meninos e sem nenhum sintoma. E fez o exame, descobriu que estava com Covid, porque eu tive Covid, e aí achei que ele deveria fazer o exame e veio positivo. E depois nós tivemos junto de novo. Só que o dele foi uma coisa assim, apesar de não ter tido no primeiro momento não ter um comprometimento pulmonar muito grande, ele chegou a ter desmaio, ele teve um monte de problemas. Sabe, inclusive atendendo paciente no consultório, ele achava que era a dengue, porque não era muito clássico o quadro, né? E aí, quando ele teve um desmaio, foi para o hospital, fez o exame e aí deu o Covid. Deu positivo para o Covid. Eu estava também, mas o meu estava mais tranquilo. E eu falei para ele, Glá, eu vou te levar embora daqui, porque você é muito intrometido, você vai querer ficar dando palpite no seu tratamento, né? E assim, e nós não podemos deixar o povo de Nova Serrana sofrer, o pessoal do hospital, os médicos, os enfermeiros, né? Sofrerem com você aqui, porque se acontecer alguma coisa, eles vão ser massacrados, né? Então eu coloquei ele dentro do carro, levei para Belo Horizonte, a gente nem vaga tinha, nós chegamos lá no hospital da Unimed e ele foi atendido, ninguém acreditou que ele estava ruim, né, que ele estava tão doente, e nos colocaram numa sala onde estavam vários pacientes, sentado numa poltrona. E eu levantei, fui ao banheiro, na hora que eu voltei, mas cadê aquele paciente daquela poltrona lá do fundo? Falou: não, ele teve um desmaio aqui, e aí levaram ele na urgência para a internação. E só aí que nós conseguimos a internação. Ele ficou 3 dias no quarto, né? E eu também acompanhando. E depois, no 3º dia, ele teve uma piora muito grande, uma insuficiência respiratória grande, e aí foi levado para o CTI. E onde ele ficou quase 30 dias, né, e veio a falecer. Então, assim, foi
um baque na minha vida, na vida dos meus 4 filhos, na vida do povo de Nova Serrana, né? Porque, assim, nos primeiros dias, eu recebia ligação, mensagem. Eu confesso para todo mundo que eu tive que desligar o meu telefone um tempo. E eu fui ficar na casa de uma sobrinha, que é médica também, que ela também estava envolvida, ela é ginecologista. E aí eu fui ficar com ela, porque o meu povo não podia ir para BH, porque eu também estava contaminada, né? Então, com 15 dias, que aí eu já tinha passado a minha parte grave, né? Pior de contágio, aí que a minha família foi para Belo Horizonte. E nós ficamos lá aguardando o que estava acontecendo, entuba, não entuba, e faz traqueostomia, não faz traqueostomia, e acabou ele não resistindo. E aí foi embora. E com certeza você continua sofrendo ainda, né, com a ausência da Gladstone. Demais, eu sofro. Você não conseguiu muito. desprender totalmente da situação, né? Não, porque foram 40 anos junto, Ângelo, é muito tempo, né? E 40 anos muito bons. Eu falo assim, eu conheço pouca gente que teve uma harmonia de casal por tantos anos. Sabe, eu fiquei 3 anos reclusa. Eu ia de casa para o consultório, uma vida muito triste, né? E foram 3 anos de luto, um luto bem pesado para mim e para todo mundo. Até que eu caí a ficha. Falei, gente, eu estou aqui, meus filhos estão aqui, eu tenho meus netos, né? Chega uma hora que a gente tem que liberar, né? E aí eu fui para o mundo de novo. Então, comecei a frequentar as festas, né? Comecei a frequentar restaurantes, bares e saí de casa. Tá conseguindo esquecer um pouco? Tô conseguindo esquecer. Não é esquecer. A saudade é muito grande, mas a consciência de que a gente tem que ir para frente é grande também. Encerramos o nosso podcast de hoje com a participação da doutora Márcia Gripe Jardim. Uma simpatia de pessoa, né? Espero que vocês tenham aproveitado nesse bate-papo, essa experiência, e continue com a gente. Um abraço, obrigado, doutora, boa noite. Obrigado você pela oportunidade, um beijo no coração dos 130 mil de Nova Serrana e mais a multidão que nos assiste, né? Que está aqui junto com o Ângelo. Estamos aí pelas redes sociais, estamos pelo rádio, TV, estamos chegando em muita gente em muitos lugares. Valeu, grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, gente!